Eu estava lendo alguns artigos sobre lagostas e me deparei com essa descoberta de que lagostas governam a sua flexão postural com serotonina. E eu pensei, meu Deus, isso é muito interessante. A deflexão postural é isso, é ficar de pé ereto. Uau, isso é tão interessante porque você encontra pessoas tão deprimidas que se curvam sobre si e eu me pergunto, será que existe alguma ligação entre essas duas coisas? E foi então que eu li uma pilha inteira de papéis sobre a neuroquímica da lagosta. A neuroquímica da lagosta é bastante fácil de compreender porque elas têm um sistema nervoso bastante simples. E assim, se você quer entender um sistema nervoso complexo, é uma boa ideia entender o sistema nervoso simples primeiro e depois elaborar o que acontece com o mais complexo. E então, o que acontece é que a serotonina regula o estado emocional e controla a postura das lagostas exatamente como faz nos seres humanos. E isso me impressionou. E uma das coisas que eu escrevo no capítulo 1 é sobre o fato de que, quando uma lagosta é derrotada em uma batalha de dominância, você pode dar-lhe basicamente antidepressivos e ela vai lutar de novo. E isso é extremamente impressionante. Imagine que existem 10 níveis na hierarquia das lagostas, e você poderia estar no nível 1, uma lagosta superior, ou no nível 10, uma lagosta inferior. A lagosta de nível inferior tem baixos níveis de serotonina e altos níveis de octopamina, que é uma neuroquímica que os seres humanos não produzem. E se você é uma lagosta de nível superior, você tem elevados níveis de serotonina e baixos níveis de octopamina. E você pode mover a lagosta na sua escala de dominância, moderando os níveis de serotonina dela. E eu achei isso muito interessante porque isso significa que o nosso calculador social, que analisa o nosso status, nós temos um contador mental no sentido de manter o controle do nosso status, tem 300 milhões de anos de idade. E eu leio isso e penso na ideia de que as hierarquias humanas são uma construção sociocultural? Não, tá errado. E não tá só um pouco errado, tá extremamente errado. Então as hierarquias já existem há pelo menos 350 milhões de anos. E nós temos um sistema neuroquímico que modula a nossa compreensão dessas hierarquias. Mas também algo muito interessante a se pensar é no quanto a reputação das pessoas é importante para elas. E existem muitas razões, mas uma delas é: onde esse contador mental que você compartilha com as lagostas avalia você em termos de hierarquia e determina a relação de emoção negativa e emoção positiva que você sente? E isso é absolutamente espantoso. Por duas razões. Uma delas é o porquê de ser tão difícil de colocar uma pessoa para baixo. Porque isso não apenas chateia a pessoa no momento, mas muda a forma como todo o seu sistema responde ao mundo. De modo que agora ela tem uma emoção mais positiva do que uma emoção negativa. Existe um relacionamento muito estreito entre o seu sistema de crenças e a sua posição na hierarquia de dominância. É complicado, mas vale a pena explicar isso. Vamos supor que eu tenha um certo status como professor e me foi concedido o direito a uma determinada posição na hierarquia social. Agora vem a pergunta: por que eu tenho direito a essa posição na hierarquia? E a resposta, hipoteticamente falando, é porque eu sei o suficiente para que eu tenha direito a essa posição. Então, se você se levantar na plateia e desafiar as minhas crenças e mostrar que eu estou errado, você poderia dizer que eu ficaria chateado por estar errado, mas a razão mais exata para eu ficar chateado é porque você está indicando para a multidão que a minha posição na hierarquia de autoridade é inválida. E ao fazer isso, você me rebaixa na hierarquia e mexe com o sistema neuroquímico que está regulando minhas emoções. Então, se você estiver um pouco interessado em saber a razão pela qual as pessoas estão tão propensas a defender a si mesmas e as suas crenças em serviço da sua posição, essa é a razão. E é por isso que dados biológicos são tão úteis. Não devemos discutir se hierarquia social, como eu disse, é ou não construção social. Uma determinada hierarquia é influenciada em sua estrutura por condições socioculturais, por assim dizer. A parte do cérebro que detecta e regula sua resposta às hierarquias é mais antiga do que a parte do seu cérebro que reconhece árvores. É um sistema muito antigo. E também quase todos os animais sociais se organizam em hierarquias. Agora, o capítulo 1 também é um pouco de meditação sobre o que constitui uma hierarquia. É um pouco de meditação na natureza das hierarquias e a sua bioquímica, mas é também a junção de como se apresentar. Você quer se apresentar ao mundo de uma maneira que não arruine você. Você não quer se arruinar porque a consequência disso é a desregulação emocional. Mais dor e menos emoções positivas. Então a melhor maneira de se apresentar é ter uma boa postura, se posicionar, se alongar e ocupar o seu espaço. De certa maneira colocando-se vulnerável, pois você está abrindo sua defesa,
Mas isso é um sinal de confiança. E dessa maneira é mais provável que as pessoas confiem em você. E esse é um bom começo para começar a regular o seu estado de espírito, mas ficar de pé não regula diretamente o seu humor. Se você se endireitar e se apresentar corretamente, é mais provável que outras pessoas te levem mais a sério. E eles vão começar a te tratar como se você fosse uma lagosta superior, ao invés de uma lagosta inferior. E essa é ao menos uma boa maneira de você se dar a chance de enfrentar o mundo com coragem. E essa também é uma boa maneira de... Como descobrir para se estabelecer em diferentes hierarquias.